Hoje a paz do Senhor, a paz do Senhor. Por gentileza, abra Gênesis capítulo 45. Gênesis 45. Esse copo está furado. Gênesis 45, versículo de número 7. Somente o 7 e o 8. Diz assim: Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar o remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou como um pai para o faraó e me fez senhor de todo o palácio, governador de todo o Egito. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nosso pedido é que a sua palavra entre no nosso coração produzindo fé. Está escrito que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E quando o nosso coração se enche de fé, nós temos, ó Deus, a capacidade de lutar contra qualquer obstáculo que se coloque entre nós. Foi assim que o povo de Israel, ó Deus, conseguiu vitória sobre, ó Deus, os desafios como as muralhas de Jericó. Foi assim que Davi encontrou coragem para vencer Golias. Foi assim que o profeta Elias encontrou coragem para enfrentar 850 profetas de Baal e de Azera. Ó Deus, é por essa mesma coragem que Cristo Jesus lutou contra o pecado, contra o diabo e contra a morte e venceu todos eles. Ó Deus, é pelo Espírito Santo. Envia o teu Espírito sobre nós de uma maneira ainda mais intensa, nos preparando, ó Deus, para o nosso dia a dia, nos preparando para a nossa trajetória aqui na face da terra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, essa história é muito conhecida por todos, mas eu gostaria de relembrar vocês. Jacó, ele é um dos 3 patriarcas, não é? Abraão, Isaac e Jacó. São os 3 patriarcas bíblicos. Através desses 3 homens, a nação de Israel depois vai ser formada pelos 12 filhos de Jacó. Então, nós estamos aqui na história de Jacó, onde Jacó ele é o personagem principal, ele é o ator principal. E no capítulo 37 vai mostrar então Jacó como personagem principal, mas já com essa estrutura dos seus filhos montados. Infelizmente, Jacó não casou só com uma mulher, porque ele teve 2 mulheres que eram chamadas de concubinas. E a verdade é que Deus nunca provou esse tipo de relação no Antigo Testamento, por mais que homens de Deus tivessem feito essas coisas, como Abraão teve mais de uma mulher, Davi teve mais de uma mulher. Você vai perceber que a vida desses homens, elas foram marcadas por muitas tragédias por causa desse pecado. Porque a palavra de Deus sempre disse que era para viver o homem e a mulher e não haver um relacionamento que não fosse entre 2 pessoas. Então, o que vai acontecer? Acontece que Jacó ele era apaixonado por uma mulher. E essa mulher ela era mãe de José. E ela foi mãe de outro filho de Jacó, mas ela morreu no parto desse segundo filho, que se chamava Benjamim. Então, os 2 irmãos mais novos são José e Benjamim. E eles já nasceram quando Jacó já estava mais velho. O texto vai dizer que eles já nasceram na velhice de Jacó. Os outros filhos, então, eram filhos dessas outras mulheres, que Jacó não amava, mas iam junto com ele. Ele era um homem muito rico, ele sustentava tudo, e era assim que eles, infelizmente, em vez de trazerem um bom exemplo para o Oriente Antigo, eles se deixaram contaminar por certas práticas dos povos pagãos, ok?
Então o que acontece? Acontece que pelo fato de Jacó ter essa preferência por José, por exemplo, ele acabou criando uma coisa na família dele que foi bem séria, que foi a rivalidade. O texto sagrado vai dizer que o pai de José fez para ele uma túnica colorida, e deu ela para José. E o texto diz que os irmãos, eles odiavam José dentro do coração deles, justamente porque eles sabiam da preferência do pai por José. E tem mais, além disso, o pai, Jacó, colocou José para ser o supervisor dos irmãos. Os irmãos cuidavam do rebanho, da família, e José, mesmo sendo o segundo mais novo, ele era o supervisor, para sempre observar se algum irmão ou outro extraía algum tipo de animal ou roubava o pai. E, além dessas duas coisas, a gente percebe que José, ele era tratado então com essa honra especial pelo pai. O pai não fazia questão de mostrar que gostava muito mais dele do que dos filhos. Pois bem, José então, quando ele está trabalhando para o pai dele como uma espécie de gerente desse patrimônio do pai, ele faz com que os irmãos comecem a odiar ele mais ainda. E outra coisa aconteceu, então, para que houvesse um terceiro ódio ainda maior, que foi o fato de José um dia sentar na mesa, no café da manhã, e contar para todo mundo e falar assim: olha, hoje eu tive um sonho. E o sonho foi que tinha 12 feixes de trigo, e eu vi 10 feixes, 11 feixes, no caso, se dobrando diante de um feixe, só o meu feixe ficava de pé. E aí, então, todos os irmãos deduziram que ele estava dizendo que todo mundo ia servir ele, e de fato era a promessa que Deus tinha feito. E no outro dia ele senta no café da manhã também, e ele diz: eu tive um sonho que o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam diante de mim. Ele conta isso na mesa, e ele vai criando cada vez mais esse ódio dentro do coração dos irmãos, que se transforma então numa inveja. Aqui a gente aprende algumas coisas com José que a gente precisa tomar muito cuidado. José, ele estava no centro da vontade de Deus, Deus estava falando com José, tudo que ele tinha como privilégio do pai dele não era culpa dele, o pai dele teve ele na velhice, então tratava ele com aquele carinho de vô, sabe? Então, obviamente, ele tinha um tratamento especial pelo pai, ele não tinha culpa nenhuma disso. Só que ele começou a ser invejado pelos irmãos. E tem uma coisa, como ele trabalhava para o pai dele, ele começou a ser mais invejado ainda pelos irmãos. E uma coisa que a gente pode perceber hoje em dia é que existe uma dificuldade muito grande quando as pessoas elas estão inseridas dentro do mercado de trabalho, pessoas que trabalham dentro de empresas. Existe uma dificuldade muito grande em saber como lidar quando você percebe nitidamente que uma pessoa tem inveja de você, ou quer roubar o seu lugar, ou quer puxar o seu tapete. É muito difícil lidar com isso. E o mercado de trabalho é uma coisa que, às vezes, a gente não tem como sair dele, porque a gente precisa de dinheiro para sobreviver, para cuidar da nossa vida e cuidar da nossa família. O trabalho de José, ele era fundamental, não tinha como sair daquilo. Então, a gente percebe que nós precisamos entender que isso vai acontecer em todas as esferas da nossa vida, seja na esfera do trabalho, seja na esfera familiar, como era o caso aqui de José. Ele não era, bem visto pelos irmãos dele. Isso aqui você vai ver Jesus falando. Quando Jesus foi lá para Nazaré, que foi a cidade que ele cresceu, Jesus nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré. A Bíblia diz que quando ele foi para Nazaré, ele não fez milagre nenhum, porque todo mundo que via Jesus falava assim: é o filho da Maria, filho do José. Então, quando falava-se isso, Jesus simplesmente ele não era visto como o Deus que ele é, de fato. Então, as pessoas o olhavam só a nível natural. Então, José, ele não era olhado como um homem que tinha promessa de Deus
e que ele era, de alguma forma, né, tratado pelo pai de uma maneira diferente, porque ele tinha promessas de Deus. Então havia inveja. A gente precisa entender isso. Olha, quando a gente abre espaço para que as pessoas entrem na nossa vida, uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer é saber delimitar ou limitar até onde a pessoa vai entrar na nossa vida. O grande problema hoje em dia é que nós conhecemos ótimas pessoas, mas que nós não sabemos até onde nós podemos colocar os limites. Quando se passa um limite, para se voltar a ele é muito difícil. Então, geralmente, guerras começam a ser estabelecidas dentro de empresas e dentro de famílias quando limites são quebrados. Entende isso? Um exemplo é o de Noé. Noé ficou na arca 80 dias com Noé, a mulher dele, os 3 filhos e as 3 noras. O que acontece? Quando acabou a chuva e tudo mais, a arca parou em cima do Monte Ararat, eles foram, Noé plantou uma vinha, cresceu a vinha, ele fez uva, deixou a uva fermentar, bebeu vinho, o texto diz que ele ficou doidão, caiu, né, sem roupa, arrancou a roupa, fez uma festa bem maluca, ele sozinho, e ele caiu lá pelado. E o filho dele, quando foi até lá e viu o pai, em vez de cobrir a nudez do pai, simplesmente para que o pai não fosse desonrado, ele deixa o pai dele lá, né, com o bumbum para fora, e sai falando para todo mundo. Papai tá doidão, tá pelado lá, confusão danada, bebeu vinho, tá jogado vinho para tudo quanto é lado. O que acontece? Quando Noé acorda, né, os outros 2 filhos tinham ido lá na hora cobrir o pai, né, e esconder o pai. A Bíblia diz, né, o amor cobre uma multidão de pecados. Quando alguém cometer alguma coisa assim, a gente precisa, não é abafar o pecado da pessoa, mas é proteger, sabe, a vergonha da pessoa. Então os outros 2 irmãos foram até o pai e cobriram o pai. Quando Noé recobriu o juízo e tudo mais, ele como pai, ele amaldiçoou o filho dele que fez isso. E ele disse, olha, a você, Cã, você vai ser servo dos seus irmãos, você é uma vergonha. O pai dele vai dizer que ele passou dos limites. Se o pai dele tinha ficado bêbado, o problema é do pai dele com Deus. Se Deus odeia embriaguez, é Noé que vai se lidar com Deus. Agora, o que Cã, que no caso era o filho dele, fez, foi uma desonra. Ele passou o limite, entende? E isso é um problema muito sério. Isso costuma acontecer muito quando a gente pensa que tem liberdade. Então, assim, eles ficaram 80 dias vivendo junto. Então, parece que cada um pode se meter aonde quiser na vida do outro. Mas a verdade tem coisas na nossa vida que ninguém pode se meter, né? Eu vi até esses dias, eu até postei um negócio de um círculo assim, bem grande, né? E uma bolinha bem pequena dentro desse círculo e uma espécie de seta, né, dentro dessa bolinha pequena, e estava escrito lá assim, essa bolinha pequenininha é o que as pessoas conhecem sobre você. Né? Então, a opinião que as pessoas dão sobre você é uma bolinha pequenininha num círculo muito grande, que é a sua vida. Então, quando alguém tenta te julgar baseado num pequeno fato a respeito da sua vida, na verdade, essas pessoas não sabem nada que somos nós. O que a gente já viveu, como que a gente chegou até aqui, o que a gente passa para estar vivendo, entendeu? Então, assim, é muito complicado quando as pessoas começam a invadir. E isso começa a acontecer, então, no trabalho também. As pessoas trabalham todo dia, às vezes, do lado das mesmas pessoas há anos. E essas pessoas começam a achar que conhecem de forma íntima os outros. E grandes problemas começam a acontecer a partir disso. Então, o problema aqui de José, que no caso foi um problema com os irmãos dele, foi porque os irmãos julgaram que ele era, certo, um jovem soberbo. Quando José foi até os irmãos, um dia, e aqui é que começa a tristeza dessa história, um dia os irmãos foram até um lugar mais distante apacentar os animais do pai. O pai pediu, José, vai até os irmãos e vê se eles estão bem. E José foi até lá, e quando José apareceu de longe,
os irmãos começaram a rir e dizer: olha lá, está vindo o sonhador. Em tom de zombaria. Esse aí é um sonhador. Ele acha que vai chegar em algum lugar e não vai chegar em lugar nenhum. Então eles começam a olhar para José, certo? Como se José fosse definido por um rapaz cheio de fantasias, mimado pelo papai, e que merecia, na verdade, tomar uma sova para aprender que a vida era muito mais do que isso. É a forma como os irmãos interpretaram José. Isso é muito sério. Às vezes a gente acha que a gente pode, certo, trazer ou colocar os resultados que as pessoas merecem. Às vezes a gente quer se colocar no lugar de Deus, certo, para trazer a recompensa que as pessoas merecem. E na verdade nós não somos Deus. Essas pessoas não conheciam José, mesmo sendo irmãos, mesmo eles trabalhando juntos, eles não conheciam esse rapaz. Os 2 sonhos que esse rapaz teve foram promessas de Deus. E é geralmente isso que acontece. As pessoas não sabem as promessas que Deus tem para nós e elas nos julgam. Nos julgam porque acham que nós somos limitados, que nós não temos capacidade intelectual, que nós não temos perseverança suficiente, que a gente não tem equilíbrio emocional suficiente para chegar lá, que nós não temos competência para ganhar dinheiro o suficiente para poder patrocinar, né, o futuro que Deus tem para nós. Então esses julgamentos começam a acontecer porque essas pessoas acham que nos conhecem. E foi o caso dos próprios irmãos. Então, eu quero te dar uma mensagem de Deus nessa noite, que é: não deixe com que ninguém te defina, principalmente as pessoas mais próximas de você. Até mesmo que seja o esposo tentando definir a esposa, certo? Trazendo limites a ela, ou ao contrário, ou a mulher tentando definir o homem, ou o pai tentando definir o filho. A gente precisa entender que nós não fomos chamados para definir as pessoas dessa forma. A Bíblia diz que a gente pode julgar, mas não julgar pela aparência, julgar segundo a reta justiça. Se eu tenho um filho, e eu sei que esse filho, ele na verdade ele é acima de tudo, ele é de Deus, eu sou um mordomo de Deus, eu quero disciplinar da forma que Deus ensina para ele continuar andando no caminho de Deus. Mas jamais eu posso pegar esse filho meu e querer, né, que ele ande no caminho que eu escolhi. Isso é pecado, porque nada do que nós temos é nosso. Nós somos mordomos de Cristo. Os filhos que nós temos, os bens materiais que nós possuímos, os dons que nós temos, tudo que Deus coloca na nossa mão é para que a gente possa administrar de uma maneira sábia. E como que isso pode acontecer? Só quando a gente ora: Senhor, me dá sabedoria. Tiago, capítulo 1, verso 5. Pede sabedoria e Deus te dá de graça. Então, nós não fomos chamados para controlar ninguém. Quando a gente começa com essa síndrome do controle, de pensar que nós podemos controlar as pessoas, virar a cabeça delas para a direita e dizer: enxergue o que está na direita, e vira a cabeça da pessoa para a esquerda, enxergue o que está na esquerda, nós começamos a tentar fazer o papel de Deus. E nessa hora, então, se você estiver fazendo isso com alguém, tire as suas mãos dessa pessoa. Se alguém estiver fazendo isso com você, você precisa agora, nesse momento, fazer com que essa pessoa tire as mãos de você, para que você não seja mais controlado. Porque se você estiver controlando alguém, ou sendo controlado por alguém, né, as coisas não vão ficar boas. Porque quando Deus intervir, quando Deus for intervir, né, vai ter muito choque. E esses choques, quando eles começam a acontecer, infelizmente, coisas ruins acontecem. O que aconteceu então com José? Quando ele foi até os irmãos olharam para ele e disseram: está vindo o sonhador. Tinha uma espécie de buraco ali naquele lugar. Eles pegaram José, que foi com toda boa intenção, inclusive levar a comida para eles, jogaram o rapaz. A Bíblia diz que ele tinha 17 anos, tá? Jogaram o rapaz dentro de uma buraco, uma cisterna. Sabe o que eles fizeram depois disso? Eles ficaram na beira da cisterna comendo, sabe? Tipo almoçando e conversando. O que a gente faz com ele? Será que a gente mata? Será que a gente vende? Vamos pegar a roupa dele, a túnica que o papai deu, toda colorida, vamos rasgar, vamos passar o sangue de algum animal, levar para o pai e falar que alguém
comeu. Eu quero que você imagine essa cena. Eles estão sentados, o irmão dele está ali do lado, certo? Na cisterna, e eles estão comendo, querendo definir o futuro do irmão, sabe? Isso é muito difícil, né? Porque quando eu, pelo menos, quando estou passando por uma situação difícil, eu perco a fome, né? Isso costuma acontecer. Por exemplo, sempre que tem alguma reunião na igreja e eu estou pregando e depois eu vou conversar com as pessoas, eu vou orar com as pessoas, dificilmente eu tenho fome. Por quê? Porque eu estou com essa missão de estar falando com as pessoas. E aí eu vou sentir fome só depois que eu volto para casa, tomo banho e por aí vai. Esses caras, eles são tão frios de coração que eles estão pensando em fazer coisas más para o próprio irmão e eles estão comendo numa boa, sabe? Quem perdeu esse sentimento de... como é que eu posso dizer? Esses caras já não perdem a fome quando eles estão diante de uma situação ruim, sabe? Quando você vê pessoas ruins que fazem coisas ruins e você pergunta assim, gente, como é que essa pessoa consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir? E a gente se pergunta, será que isso é possível? A resposta é possível. Porque quando uma pessoa entra nesse nível de maldade, como os irmãos de José fizeram, eles não perdem a fome, mesmo querendo definir a vida do irmão que está lá na cisterna. Então, infelizmente, é possível. Quando uma pessoa entra num grau de maldade, a sua mente ela vai definhando, ela vai se obscurecendo tanto, que essas pessoas são capazes de fazer coisas cruéis. Tem pessoas que têm coragem do quê? De matar alguém, chega em casa e dorme. Tem pessoas que estupram crianças, vão para casa e dormem. A gente não consegue entender isso. Mas a verdade são pessoas que têm a mente cauterizada. Essas pessoas elas já não estão mais sob nenhum tipo, né, de coisa, de algo de Deus para travá-las na consciência. E isso é muito ruim. O que eles decidiram? Eles disseram o seguinte, vamos vender ele, pelo menos a gente ganha dinheiro. Passou uma caravana dos ismaelitas, vendeu José, e ele foi parar lá no Egito. Quando ele foi parar no Egito, um homem muito importante chamado Faraó viu ele e quis comprar. Era um jovem de 17 anos, né? Certamente tinha uma boa arcada dentária, era isso que eles olhavam para ver se a pessoa tinha saúde, porque nessa época, para você ver que engraçado, nessa época eles sabiam que se uma pessoa tivesse uma boa arcada dentária, se os dentes estivessem em bom estado, essa pessoa teria força para trabalhar. Por quê? Porque eles já sabiam nessa época, os egípcios, que problemas dentários podem causar problemas em muitas outras partes do corpo, principalmente problemas musculares, problemas na coluna e coisas nesse sentido. Sabia disso? Então eles pegaram José, compraram José, um homem chamado Potifar. José então foi morar na casa desse homem. E o que acontece? Quando ele entra lá, ele é excelente em tudo que ele faz. Ele é um jovem excelente. Você não vê amargura, né, na forma dele agir. Você não vê nenhum tipo de algo ruim. Ele não traz nenhum ressentimento para aquela vida dele. Sabe? Parece que de fato esse rapaz entende que existe alguém maior do que ele mesmo que controla a vida dele. Ele tinha tido 2 sonhos, esses sonhos são promessas de Deus. Então, de alguma forma, ele sabia que se Deus permitindo ele chegar naquele lugar, de alguma forma Deus estava guiando a vida dele. E Deus guia a nossa vida até em momentos difíceis assim, tá? Porque por mais que a gente passe por situações extremamente injustas e cruéis, Deus continua sendo soberano e guiando a nossa vida em todos os aspectos. Então, eu preciso deixar essa palavra. Cuidado para que o seu coração não entre, né, em amargura e em ressentimento quando Deus permitir que certas coisas, né, que parecem muito ruins aconteçam comigo e com você. Existem coisas que Deus nos permite viver para que nós possamos ter preparação para que a gente possa viver a promessa que Deus nos deu. Então ele trabalhou de forma excelente e ele nunca falou nada contra Deus, blasfemou contra Deus, nunca falou nada com relação ao passado dele. Ele trabalhou de forma diligente e até ele ser colocado como um homem que cuidava da casa de Potifar, né, de uma maneira já livre. Ele se tornou o principal serviçal
naquela casa. E o texto diz que ele era um rapaz bonito, até que começa a acontecer, né, uma coisa muito ruim com a vida dele, né? Essa segunda coisa, que é o fato da mulher de Potifar começar a dar em cima dele, e ele tem que fugir dela várias vezes, e o fato dele fugir dela mexeu com o ego dessa mulher, e ela resolveu dizer que José estava tentando abusar dela. Então ela inverteu a história, né? Ela chamou os guardas um dia, né? Um dia ela própria, né, ela tirou parte da roupa, pegou parte da roupa de José, chamou os guardas, né, disse que José tentou pegar ela, abusar dela, e ele foi preso. Uma coisa interessante nessa história é que Potifar era um dos homens mais poderosos do Egito. E se a esposa de um dos homens mais poderosos do Egito, ficar sabendo que alguém tentou abusar, estuprar a própria esposa dele, não tinha esse negócio de ser preso, não, era para morrer imediatamente. É por isso que a gente costuma dizer que Potifar, ele meio que sabia a mulher que ele tinha, porque não era para José ficar vivo se esse negócio fosse real. E José então vai para a cadeia. E na cadeia José, então, lá também, ele não blasfema contra Deus, ele não murmura contra Deus, ele não fica lembrando do passado, ele não coloca a culpa nos irmãos, ele não coloca a culpa na mulher de Potifar, ele simplesmente vive aquilo que Deus colocou ele para viver. Por favor, guarde isso no seu coração. Se você não fez nada para chegar em uma situação difícil, aceite ela como sendo a situação que Deus te colocou para te preparar lá. Você não fez nada para cair aí? Lembra do que Pedro falou. 1 Pedro 4 diz assim: se você sofre, mesmo não sendo ladrão, assassino, mentiroso, feiticeiro, e por aí vai, e mesmo assim vem um fogo para tentar te provar, fique alegre, porque é um fogo de provação de Deus para te refinar. Assim como o fogo faz com o ouro, refina o ouro para que o ouro possa ter mais valor, Deus nos refina no meio das provações. E ali José então está sendo provado, e dentro, certo, dessa prisão, desse calabouço, José se torna um serviçal excelente, aonde a Bíblia diz que ele começa a ajudar o homem da prisão, que vai passando alimento para os prisioneiros, né, de tempo em tempo. José, então, ele começa a ser um desses homens que vai passando alimento de tempo em tempo. Ele começa a servir também na prisão, porque onde esse cara entrava, ele ganhava a confiança das pessoas, porque ele tinha um espírito excelente, ele não tinha um coração amargurado. E o texto vai dizer, então, que um dia, certo? E aqui nós vamos chegar no que eu quero dizer. Um dia, José, ele acorda e ele está servindo as pessoas, e quando ele vai entrar na beira de uma cela para deixar a comida, ele vê dois homens com o semblante abatido. E ele olha para esses homens e diz assim: o que está acontecendo com vocês? Para pensar nisso. O cara está preso injustamente. Ele foi acusado injustamente de estupro. Ele foi vendido pelos irmãos que tiveram inveja dele. Ele está sem o pai dele. Ele está numa situação que ele não merece estar. Mas quando ele olha para duas pessoas com o rosto abatido, ele pergunta: o que está acontecendo com vocês? Consegue entender que tipo de coração é esse? Uma pessoa que entende isso, ela chegou realmente num patamar de excelência, de fé, de compreensão do que é Deus, que já deixa ela preparada para ser abençoada. A pergunta é: você consegue, mesmo nos momentos difíceis para você, olhar para as pessoas que estão com dificuldade e perguntar: o que está acontecendo? Como é que eu posso te ajudar? Isso aqui foi fundamental, porque foi depois disso aqui que as coisas começaram a mudar para ele. E isso aqui é bíblico. Quando nós conseguimos parar de olhar para o nosso próprio umbigo, para as nossas próprias dores, e vamos ajudar as pessoas, parece que Deus começa a se mexer de uma forma sobrenatural. A Bíblia diz que Jó ficou discutindo
com os amigos dele um tempão. O que você... Jó, você está aí sofrendo, sei lá o quê, você pecou, o pecado está escondido, e Jó, eu não pequei nada, e tal. O livro de Jó inteiro, eles tentando levantar argumentos para querer saber o porquê que Deus tinha deixado Jó perder tudo. E aí o que acontece? Os amigos vão embora e Jó vai orar. E a oração dele, sabe qual é? Deus, abençoa os meus amigos, eles não estão entendendo o que está acontecendo. Sabe o que fala? Logo depois disso, fala assim, e Deus começa a restaurar a sorte de Jó. E dá para ele em dobro tudo que ele tinha. Então, quando ele para de tentar, racionalizar tudo aquilo, ele vai para a oração e ele ora pelos amigos, porque ele percebe que mesmo ele estando doente, os amigos estão mais perdidos do que ele, porque os amigos dele estão dizendo para ele, você está sofrendo porque você tem pecado. É o que muita gente diz aí hoje em dia. Né? Tem gente que acha que se você estiver passando por luta financeira é porque você não tem fé ou porque você tem pecado. Mentira! Tem gente que acha que se você estiver passando dificuldade na sua vida é porque você está cheio de demônio. Isso é mentira! Nós estamos sujeitos a muitos tipos de dificuldade. Jesus diz, no mundo vocês terão aflições. Então, acontece que quando a gente para de olhar para si, olhar para dentro, como Paulo diz, quando o nosso estômago para de ser o nosso Deus e a gente começa a olhar para as pessoas, as coisas na nossa vida começam a mudar. Isso aqui é algo que não tem como fugir disso. Enquanto a gente continua orando só, Deus, me dá estratégias para eu prosperar, me dá estratégias para eu conseguir entender como eu vou ter uma vida sentimental abençoada, como eu vou profissionalmente se desenvolver. Quando a nossa cabeça sai só de orações que são sobre nós, e a gente começa a fazer orações pelos outros, as coisas começam a mudar. Então, José, depois de fazer isso, ele tinha um dom, ele interpretou o sonho desses dois homens, pediu para que esses homens não esquecessem dele. Esses homens, eles saíram da prisão, o que não morreu se esqueceu de José, mas um dia o faraó teve um sonho que deixou o faraó perturbado. Esse homem que José tinha interpretado o sonho dele, ele falou para o faraó, olha, tem um cara lá na prisão, que ele falou exatamente o que ia acontecer, que eu ia ficar vivo e o outro ia morrer. O faraó diz, chama esse homem. José então se barbeia, se veste e chega no faraó, interpreta o sonho do faraó, que ele sonhou que tinha 7 vacas gordas, 7 vacas magras. José disse, vai ter 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez. Então tem que cuidar. Os 7 anos de prosperidade tem que guardar para que na escassez não falte. Quando ele falou isso, o faraó disse, não tem outro homem mais sábio para lidar com essa situação do que você. Então o faraó colocou o cordão de ouro nele, botou o anel de selar, que todo documento que devia ser assinado era selado com um anel, e José se tornou o governador do Egito. Tudo tinha que passar por ele, porque ele era o homem que lidava com toda essa questão que envolvia a comida do Egito, o plantio, o que guardava, o que consumia, e por aí vai. Acontece então que nessa época, as pessoas começaram a ter fome na face da terra, porque não tinha mais comida, não chovia. Já fazia 2 anos que as pessoas começaram então a percorrer as cidades para ver onde se achava comida. E acontece então que a família de José, ou melhor, os irmãos de José, eles andam para tudo quanto é lado, mas não tem comida. E eles ficam sabendo que só no Egito há comida. E esses homens, eles vão até lá. E José negociava tudo. Quando os irmãos de José viram José, eles não reconheceram José. Porque como egípcio que ele tinha se tornado, ele vivia com aquela pintura egípcia, né? Que todo egípcio tem, né? Aquela forma de pintura. O texto diz, eles não reconheceram José. José reconheceu eles na hora. José deixou eles ir, ele fez alguns tipos de coisa com esses irmãos, fez alguns tipos de teste, mas para que a gente agora possa chegar nesse momento, para a gente não passar o tempo do culto,
Acontece então que os irmãos chegam até José, e no dia que José vai se revelar, antes dele se revelar, ele chora muito alto. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que até uma pessoa que crê em Deus e que crê que Deus está guiando todos os caminhos dela, essa pessoa ainda tem alma e ainda está sujeita a emoções. Vamos um exemplo? Jesus. Ele ia ressuscitar Lázaro, não ia? Ele sabia que Lázaro tinha morrido e ele sabia que Lázaro já tinha 4 dias que estava no túmulo. Quando ele chegou na cidade, ele viu aquele alvoroço, todo mundo chorando. Tem o menor versículo da Bíblia, João 11:35, que diz: Jesus chorou. Ele chorou por quê? Porque como humano que ele se tornou também, Jesus 100% Deus, 100% homem, vendo toda aquela tristeza, ele chorou. Mas ele depois foi, e disse: Lázaro, vem para fora. E ele ressuscitou Lázaro. José sabia muito bem que ele não estava no Egito em vão. Mas quando ele viu os irmãos dele, inclusive o irmão mais novo dele, Benjamim, ele chorou em alta voz. Deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo que você creia que Deus guia você em todos os estágios da sua vida, como diz a Bíblia, Ele tem todos os fios de cabelo da sua cabeça contados. Mesmo que você creia que Deus te dá o pão de cada dia, mesmo que você creia que todos os seus passos são guiados pelo Senhor, como diz Jeremias 10:23, nós ainda temos sentimentos e não precisamos ter vergonha de expor esse sentimento como se eles fossem algum tipo de expressão de fraqueza. Não é. Tem gente que pensa que o quê? Que quando a gente tem fé na promessa de Deus, expressar sentimento é porque a gente incredulizou. E não é. A gente pode chorar. A gente, inclusive, vai chorar. Por quê? Porque existem muitas coisas nessa vida que mexem com a nossa alma. Então, quando você se nega a ser um ser humano que tem emoções, na verdade você está se travando e até se colocando numa posição que você pode ficar doente. Tá? Então, o que acontece? Ele chorou em alta voz. E ele chegou para os irmãos e disse assim: eu sou José, a quem vocês venderam para o Egito. Os irmãos tudo caíram de joelho e disseram: ele vai nos matar agora. Todos eles ficaram com medo, menos Benjamim, o irmão mais novo. Ele vai nos matar. Sabe o que José fez? Ele fez o que a gente leu aqui. Diz o seguinte, verso 7. Deus, porém, ele me enviou na frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para lhes salvar a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou como um pai para o faraó e me fez senhor de todo o palácio e governador de todo o Egito. Olha como Deus é. Tudo o que José passou foi doloroso, foi difícil, a culpa pareceu ser dos irmãos, e os irmãos têm responsabilidade nisso, porque eu não estou dizendo que Deus isenta as pessoas de responsabilidade, não. Eles têm responsabilidade nisso. Depois ele foi acusado falsamente de abuso, ficou na cadeia, no calabouço. Depois disso ele foi esquecido na prisão, 2 anos. Depois disso ele se tornou um homem muito importante no Egito. Quando os irmãos pensam que José vai mandar matar eles, José diz assim: deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não foram vocês que me enviaram para cá. Na verdade, até parecia que era pela inveja de vocês, porque vocês não gostavam de mim, que vocês pensavam que eu estava fantasiando. Mas Deus já tinha um projeto. Ninguém conseguia ver esse projeto. Mas Deus me enviou na frente. E agora eu cuido da comida. E agora nem vocês vão morrer e nem meu pai. Porque o pai dele estava vivo ainda. E ele disse: traga o meu pai para cá. E eu vou dar para vocês de comer. E vocês não vão morrer. E a nossa família vai continuar. Está vendo que história? Olha como Deus faz. A Bíblia diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus faz coisas que a gente não entende, E quando a gente menos entende as coisas, é o período que Deus mais está fazendo. Jesus disse para Pedro: Pedro,
o que eu estou fazendo agora você não entende, mas vai passar um pouquinho de tempo e você vai entender. Tudo aquilo ali parecia ser simplesmente uma história trágica, uma história de muitas injustiças, mas na verdade a mão de Deus esteve por trás de tudo para levar José para lá. Como é que ele ia conseguir chegar a ser governador do Egito se ele era simplesmente um hebreu filho de Jacó que cuidava das ovelhas? O Deus Todo-Poderoso permitiu que por meio dessa inveja que ele sofreu, ele fosse vendido e ele passasse por aquilo para chegar lá. Você entende o que Deus faz? Às vezes na sua vida e na minha, agora, você pode pensar assim, por quê? Não entendo. Nunca fiz nada para passar por isso, nunca fiz nada para chegar nesse tipo de situação. Não consigo entender. Não precisa entender, sabe? Quando você realmente olha para Deus e diz, Senhor, eu não estou preocupado mais em querer entender. Eu creio que o Senhor tem a tua vontade, as tuas promessas, e o Senhor vai me levar nelas. Quando você chega nesse nível de oração e fala como Jesus, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, você chegou no momento certinho que Deus vai te abençoar. E vai abençoar você muito mais do que você pode imaginar. Porque Deus é superior a nós de uma forma assim extraordinária. Então, confie no Senhor. Você confia que Deus existe? Você confia que Jesus Cristo veio na terra para pagar o preço por nós? Se você confia nisso, você precisa confiar nessa palavra que eu estou pregando para você hoje, porque nada na minha vida e na sua vida aconteceu em vão. Nada do que a gente passa é à toa. Um testemunho rápido. Na minha vida inteira, eu sempre mexi com esporte. Sempre. Futebol, com academia, sempre, com tudo. Com natação. Eu nunca pensei que ia chegar, certo, a engordar a ponto de ter que fazer uma cirurgia bariátrica. Nunca, sabe? Era uma coisa assim impossível. Eu nunca tive uma genética para engordar, sabe? Eu sempre gostei muito de esporte. Sempre fiz as coisas certas. E chegar num momento como esse, eu já me questionei várias vezes, Senhor, por que o Senhor permitiu essas coisas acontecerem? Na verdade, nunca teve um fator genético em mim para isso, ou eu nunca deixei de gostar, eu nunca negligenciei, eu sempre continuei fazendo, né? Esporte, fazendo todas as coisas. E chegar nisso, então, para mim, assim, é uma situação que eu não entendo, mas eu procuro orar a Deus e dizer assim, Senhor, eu não quero saber o porquê. Eu vou passar por isso, porque o Senhor, de alguma forma, tem alguma coisa para fazer. Eu não sei o que é, mas eu creio no Senhor. E eu sei que o Senhor sabe muito bem o que está fazendo e que eu preciso passar por isso para chegar em algum lugar que o Senhor já determinou. É isso que a gente precisa fazer. Porque tem coisas que você olha na sua vida e você diz, eu não fiz nada para chegar aqui. Mas Deus te colocou lá. E se Ele te colocou lá, é para te levar no propósito que Ele tem. Creia no Senhor Jesus. A Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, a Sua palavra é verdade, nós estamos aqui pedindo que o Senhor encha os nossos corações de fé nesse dia. Nós podemos não entender por que lado a bênção vai chegar, se é pela esquerda, pela direita, por cima, por baixo, pela frente, por trás. Nós não sabemos, mas nós sabemos que existe um Deus no céu todo-poderoso, que habita num alto e sublime trono e também que está dentro daqueles que são mansos e humildes de coração. Nós cremos num Jesus que morreu e que tem a chave da morte e do inferno na palma da sua mão. E Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que cuida do princípio e que cuida do fim. É um Jesus que diz, eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, você é o mesmo para sempre. Nós servimos um Deus que cuida dos detalhes da nossa vida, que não nos abandonou, que não nos deixou à mercê do acaso,
que não faz nada à toa, nada do que acontece na nossa vida está acontecendo à mercê, ó Deus, do acaso. Nós não estamos vivendo o acaso em nenhum detalhe. Até mesmo, Senhor, um pássaro que cai do céu, uma andorinha que cai do céu, foi pela permissão do Senhor, diz a sua palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor prometeu estar conosco por todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, é o que diz a sua palavra. Senhor, enche o nosso coração de fé, para que a gente acredite no Senhor, mesmo quando a gente não entender nada. Que nós possamos falar como José, quando nós estivermos na posição que o Senhor prometeu que a gente estaria, e as pessoas chegarem diante de nós, e elas pensarem que nós vamos agir com algum tipo de raiva ou ressentimento, que a gente possa dizer: fique em paz, foi Deus quem permitiu que tudo isso acontecesse, para que ninguém ficasse sem comida no final, porque a vida precisa continuar, Israel precisava continuar, o povo de Deus precisava continuar avançando. Ó Deus, visita o nosso coração, nos preenchendo dessa fé poderosa, porque a nossa vida está na palma da tua mão, e nada que está na palma da tua mão pode ser retirado daí, Senhor. Tu és tudo, Tu és onipotente, onipresente, onisciente, soberano, eterno, Deus Todo-Poderoso. Aceita o nosso louvor neste momento, antes de nós encerrarmos o nosso culto ao Senhor. Vamos cantar ao Senhor nesse momento. Que não vai deixar essa luta me matar. Quero me amar. Por mais que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus. Assente um minutinho só. Vamos participar das contribuições. Ajude o nosso ministério para que a gente possa continuar avançando. Eu leio 2 Coríntios capítulo 9, no verso 6. Paulo ensinando a igreja de Corinto a ser generosa na contribuição, justamente porque ele iria levar essa contribuição para a igreja de Tessalônica, que era uma igreja necessitada nessa época. E diz o verso 6, lembre-se, aquele que semeia com moderação, também colhe moderadamente. E aquele que semeia com fartura, colherá fartamente. Cada um contribua conforme o que determinar no seu coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ele ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer com que toda graça seja acrescentada para vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Jamais será uma barganha, né?
Jamais alguém pode dizer que você vai fazer um investimento quando você oferta na igreja para receber 100 vezes mais. Mas a palavra de Deus diz que aquele que faz de coração, não por obrigação, e semeia com alegria, com abundância, essa pessoa ela é abençoada por Deus. Se você puder, abençoe o nosso ministério. Eu não sei se deu para colocar aí. Se quiser, eu acho que tem um QR Code aí atrás da cadeira também. Ajude-nos nisso. Vamos orar. A Angélica está por aqui? Acho que não está não, né? Tá, vamos orar então. Senhor Jesus, nós queremos orar e pedir saúde sobre cada um de nós. O Senhor abençoe, Pai, as contribuições de cada um, abençoe a vida de cada um, abençoe o trabalho de cada um. Que cada um possa ter o suficiente para ser abençoado, para ter os seus projetos, Senhor Deus, se desenvolvendo, para ter todas as coisas que o Senhor, ó Deus, tem programado, acontecendo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada um que está aqui. Quero te agradecer porque o Senhor é soberano e te pedir, ó Deus, que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame bênçãos sem medidas. Te pedir que o Senhor possa, ó Deus, abençoar, Pai, cada um, ó Deus, de uma forma muito maior do que cada um está esperando. Essa é a oração que nós fazemos nesse dia, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Se você quiser o envelope, para contribuir pelo envelope, quem quiser, é só ir lá depois, tá bom? A Angélica não está aqui mesmo, não? Tá aí, Jadibia? Então vamos orar então.